Devemos fazer o mesmo para que possamos ser discípulos, para que possamos ser filhos de Deus. Não estamos nos realizando como filhos de Deus, a menos que, antes de tudo, estejamos reconhecendo a onipotência dentro de nós mesmos e, portanto, não temendo nada externo e, em segundo lugar, deixando o amor de Cristo derramar em abundância infinita. Então, testemunharemos a ressurreição ocorrendo dentro de nós, aqui e agora. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda e real desses assuntos tratados aqui neste trecho pelo Joel Goldsmith, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta sobre reconhecer a onipotência interna para nos realizarmos. O mestre pode compartilhar a sua visão sobre a importância do autoconhecimento? Ô Gilson, a vida consiste em relações acontecendo. Nós estamos constantemente nos relacionando com pessoas, estamos em lugares. A nossa relação é com objetos, com ideias, com situações. E a não ser que você tenha uma ciência da pessoa que você é, qual será a qualidade de relação que você terá com o mundo à sua volta? Aqui, observar, tomar ciência da verdade sobre a pessoa que você é. No contexto das relações, no que você aparenta ser, demonstra ser, se mostra sendo. A não ser que você tenha uma compreensão direta disso, a não ser que você veja a importância do autoconhecimento, toda relação será confusa, caótica, desorientada, problemática. Observe que você não sabe nada sobre si mesmo. Apesar de acreditar que você se conhece, o conhecimento que você tem sobre si mesmo é o conhecimento que o pensamento lhe dá, é o conhecimento que a memória guarda sobre você. Aqui é sobre o corpo e sobre a mente. As experiências, a forma como você esteve lidando com situações no passado, lidando com pessoas, lidando com acontecimentos. Observe que todos esses registros de memória são de eventos e acontecimentos no passado. É isso que você sabe sobre você. No entanto, qual é a realidade sobre você? Qual é a verdade sobre a pessoa? Você desconhece. A pessoa que você é, a imagem, as lembranças, memórias, recordações da pessoa é o nome, o endereço, a data do nascimento. As lembranças sendo descritas como acontecimentos que ocorreram para você. Mas quem é você? Você é o corpo? Você é a mente? Você é essa história? E a pessoa que você conhece, você a conhece porque tem o nome dela? Tem o telefone dela? Tem lembranças
do timbre de voz, do rosto dela. Isso é conhecer alguém? A compreensão de si mesmo é algo diferente dessa ilusão, dessa ideia de que você se conhece. Quando você lida com pensamentos, sentimentos e emoções, o seu estado interno como pessoa é de estresse, de ansiedade, de preocupações, de medos. Nós temos inúmeros problemas internos não resolvidos. Isso nos mostra claramente que o conhecimento que você tem sobre você é só memória de lembranças, de histórias, de recordações, de eventos que ocorreram. Isso não é a verdade sobre você. Não é a realidade daquilo que é você. Nós desconhecemos este ser. O que temos sobre quem somos é a pessoa que acreditamos ser. A não visão desta realidade divina, deste ser, é a presença em nós da ignorância, da ilusão. A mente presente em nós, o sentimento em nós, a emoção em nós, esta forma de lidar com pessoas, de lidar com situações, de lidar com nós mesmos, no pensamento, não é a realidade da vida acontecendo. Nós estamos vivendo em uma vida no pensamento, uma história que o pensamento estabeleceu. O seu contato com o momento presente não é o contato com o que está aqui, é o contato com o que o pensamento tem para contar sobre o que está aqui. Quando você conversa com alguém, a sua conversa gira em torno de lembranças e memórias, algo que vem do passado. E essa pessoa com quem você conversa, na realidade, dentro de você é uma imagem que você tem, dele ou dela. Reparem que coisa interessante temos aqui. Essa crença de que você se conhece lhe dá a crença de que você conhece o outro. Isso é verdade? Esse conhecimento que você tem sobre ele, sobre você, é a realidade da relação ou é a relação na memória, no pensamento? Nada sabemos de fato sobre a vida. Na verdade, todo saber que temos não é a visão da sabedoria, não é a visão da realidade, não é a visão da vida real. É mero conhecimento, é o saber do pensamento. Por que precisamos do autoconhecimento? Porque é importante, é fundamental nos conhecermos. Porque ficará claro nesta visão de que este eu não está presente. A pessoa que você é uma imaginação do pensamento. Não existe tal coisa como a vida e você, como ele ou ela e você. A vida é a presença de uma única realidade, que aqui está presente, se revelando nesta ou naquela forma. Mas se trata de uma realidade presente. É o pensamento em você que criou essa estrutura psicológica de uma identidade.
Não existe tal coisa como uma entidade psicológica presente, chamada eu, mim. A estrutura psicológica de alguém do lado de fora, na esposa, no marido, nos filhos, na família, alguém presente aqui dentro, que sou eu. Essa estrutura psicológica é uma criação do pensamento. O que nós temos presente são memórias registradas neste cérebro. Aquilo que chamamos de mente é esse movimento de memórias, de recordações, ocorrendo neste mecanismo, neste organismo vivo. Aonde está a presença do eu? A presença deste alguém? O que temos é o pensamento criando a imagem, a ilusão de uma identidade que se vê separada da vida, que se vê separada do outro. Essa qualidade de vida é a qualidade de sonho, de existência, para este ser imaginado pelo pensamento, construído pelo pensamento. Uma profunda compreensão de si mesmo lhe dará a clara visão de que esse si mesmo é uma falácia. O que temos presente é a vida. É a revelação da vida, a revelação da sabedoria. Sabedoria não é a presença do conhecimento. Conhecimento vem do passado, de uma lembrança guardada no cérebro, como uma memória, enquanto que a realidade da vida se mostra em sabedoria, quando há uma compreensão daquilo que aqui está presente, sendo esta realidade a única verdade, a verdade deste ser. Não deste ser que o pensamento imagina ser, mas a realidade presente que não se separa da vida, que não se separa do outro, que não se vê à parte ou separada de todo este mistério, de toda esta realidade suprema, que aqui está presente, neste momento. Esta é a verdade do ser. Aquilo que lhe revela isso é a própria realidade divina. Não há uma separação entre você nesta revelação e esta revelação presente, aqui e agora. Quando não há mais a fantasia, a ilusão, a imaginação dessa estrutura psicológica imaginada pelo pensamento, construída pelo pensamento. Daí a importância do autoconhecimento, deste olhar para esta ilusória presença psicológica de uma identidade. Então isso se desfaz, porque assumimos a realidade de ser, que é a presença da meditação, que é a presença da verdade, da não separação. Esta é a vida em sabedoria, em amor, em felicidade. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que faz o seguinte comentário. Mestre, o que é o verdadeiro despertar espiritual? Ô Gilson, o despertar espiritual é exatamente a ciência disso, que
acabamos de colocar. Assumir a realidade da vida. A vida em amor, em liberdade, em sabedoria. Não é a vida na mente. Nós temos a vida na mente e temos a vida além do pensamento. Além da estrutura da memória, do passado, desta consciência. É a vida real. Nós estamos vivendo na vida da mente, na vida na mente, na vida ilusória, estabelecida em nós pelo pensamento, na relação com o mundo à nossa volta. Assim existe este eu e o não eu. Este eu sou e o mundo. Este eu sou e o outro. Mesmo a ideia eu sou é um pensamento presente nesta imagem que o pensamento estabeleceu dentro de cada um de nós, como sendo nós mesmos. Não existe este mim. O que temos presente aqui é a vida acontecendo, momento a momento, como ela é. Esse corpo, neste instante, é um corpo de sensações, de percepções, mas não há alguém presente sendo o experimentador, o pensador, aquele que está presente se relacionando. Não existe tal coisa. A vida, como ela acontece, nesta ciência de ser, é o despertar espiritual. É a realidade da vida. Se a ilusão não está mais presente, esta mente egóica não está mais. Então, uma resposta para a vida não será uma resposta norteada pelo movimento interno da memória, deste cérebro. Sim, o movimento do pensamento, ele tem um espaço natural para lidar com assuntos do sonho. Mas ele não tem qualquer importância ou relevância para sustentar agora a ilusão de uma identidade. Então, o pensamento, como uma memória, é algo funcional. Mas colocando uma estrutura psicológica presente aqui e agora, é uma fraude, é uma mentira, é uma ilusão, é uma fantasia do pensamento. Isso termina no despertar. O despertar é a ciência de que a vida, como o pensamento representa, é uma ideia. A visão da realidade é a compreensão do sonho. Nesta compreensão fica claro que a vida ocorre aqui e agora, momento a momento. E o pensamento é apenas aquilo que também está aparecendo e desaparecendo, sem qualquer importância, para avaliar, julgar, comparar, para fazer qualquer leitura do momento presente. Assim é você, em seu natural estado de ser, em sabedoria, em bem-aventurança, amor e liberdade, sendo a própria vida, sem qualquer separação, quando não há mais modelo do pensamento, que antes colocava a ilusão de um pensador, de um experimentador, de um observador, se separando do momento presente, se separando da vida. Assim, o contato com a verdade divina
é a comunhão, é a liberdade da felicidade de ser. Alguns chamam de iluminação espiritual ou despertar da consciência. Sim, estamos tocando aqui em algo além da mente, além do pensamento, além de todo este movimento de conhecimento, memórias e lembranças. É a visão do momento, em compreensão, em sabedoria, em amor, em liberdade. A vida real, a vida divina, a vida deste ser, sem sofrimento, sem problemas. Portanto, o despertar espiritual é você em seu natural estado real de ser, quando o eu não está, quando a ilusão não está mais presente. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente compreender, viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Nesses encontros, além do mestre responder diretamente as nossas perguntas, acontece algo muito mais profundo e poderoso, que é, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença, um campo de energia, de poder e graça ao seu redor. E nesses encontros, a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre, de maneira espontânea, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma visão e uma compreensão além de toda a limitação do conhecimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado eu tenho o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.